alunos, pais e responsáveis. Sejam bem-vindos à nossa revisão de prova. Eu sou a professora Jéssica Fazanha e esta é a revisão de Geografia para as turmas do 4º ano. O conteúdo da nossa prova será localização por pontos de referência no ambiente urbano e rural, localização por endereço, CEP, correspondência e endereço eletrônico, os pontos cardeais e bússola. As páginas de estudos estão presentes aqui nesta revisão e também no cronograma de provas que foi enviado. Vamos revisar? Agora nós vamos falar um pouco sobre cada conteúdo para avaliação. Então não se preocupem, porque com esta revisão vocês conseguirão se sair muito bem na prova. Agora eu vou apresentar a tela com vocês, ok? A nossa primeira página de estudos é a 280. Falaremos sobre a 280, 281, 282 e 283. Essas 4 páginas falam sobre a mesma coisa, que é a localização por meio dos pontos de referência, ok? Os pontos de referência são aquelas informações de elementos, construções, comércios, árvores, monumentos, algum detalhe importante que pode auxiliar as outras pessoas a se orientarem. Quando elas estiverem chegando perto do endereço, elas vão começar a observar os detalhes ao redor. E os pontos de referência que você passou ou que você recebeu ajudarão você a identificar se você está indo pelo lugar certo ou não. Isso facilita você em sua localização. Nós vimos aí alguns elementos, que o Felipe, o menino da apostila, ele utilizou como pontos de referência para explicar o caminho que ele faz da casa dele para a escola. Lembrando que o Felipe mora num espaço urbano, então construções, prédios, monumentos, comércios, ruas e avenidas são pontos comuns nesse tipo de região, que é no espaço urbano. Então, muitas escolas, padarias, até mesmo shoppings e lojas. Então, no caminho, ele vê posto de combustível, Ele passa em frente a uma praça, um supermercado grande e assim por diante. Esses são alguns pontos de referência que nós encontramos no espaço urbano. São comuns para quem vive nas cidades. Já no exemplo da página 282 e 283, nós falamos um pouco sobre os pontos de referência para quem mora no espaço rural. Então é a mesma coisa. Um outro garotinho explica como ele faz para ir até a escola. A diferença é que ele atravessa um pasto. Depois, ele passa por um portão de madeira. E aí, ele passa por estradas de terra, ponte. Então, você percebe que os pontos de referência são outros, porque o espaço em que ele vive tem características totalmente diferentes. Então, os pontos de referência, eles são de acordo com as características do lugar. Características comuns do espaço rural, que são utilizadas geralmente como pontos de referência, são rios, pontes, pastos, fazendas, plantações, estradas de terra, portões de madeira e assim por diante. Então, essas são as diferenças entre os pontos de referência do espaço urbano para o espaço rural. A próxima página de estudos será a 286. Na página 286, nós falamos sobre a localização pelo endereço. Então, uma maneira de você encontrar um lugar é pelo endereço. O endereço ele é composto por várias informações importantes. O nome da rua, da avenida, da estrada ou quadra. O número do lugar, o nome do bairro, o nome do município e o nome do estado em que esse endereço está localizado. E o número de CEP. Nós estudamos que a sigla CEP significa Código de Endereçamento Postal. E nós vimos que existe apenas um CEP para cada rua. Então, o CEP ele é único para cada uma das ruas. Cada rua recebe um CEP com um número diferente. Esse CEP mistura alguns códigos aí para que ele seja criado. Então, essas são as informações necessárias para um endereço completo, ok? Aí, preciso que vocês leiam a página para relembrar os endereços que fizemos, para relembrar as pesquisas que vocês fizeram e como se localizar por meio do endereço. Na página 288, nós falamos sobre o CEP. Na página 288,
nós encontramos a explicação específica sobre o CEP. O CEP significa, como eu disse anteriormente, Código de Endereçamento Postal. O CEP no Brasil é formado por 8 números, que variam de acordo com o local que ele se refere. Esse código ele é utilizado para orientar as pessoas a localizarem os endereços, a receber e entregar correspondências e também quando você compra pela internet, para que as encomendas cheguem até você, pelos correios ou pelas transportadoras. O número do CEP é uma sequência de números que identificam algumas informações. Então, não se trata de números aleatórios, escolhidos de qualquer maneira. Então, o CEP, ele indica o estado, o município, o bairro e, por fim, a rua de cada lugar diferente do Brasil. Sem o CEP, as correspondências e encomendas ficam com o endereço incompleto e não conseguem chegar ao destino, pois podem haver ruas com nomes parecidos, mas o CEP é único, ok? Então, após a página que fala sobre o CEP, que é o Código de Endereçamento Postal, que é a 288, nós vamos para a página 290. Na página 290, nós falamos sobre as correspondências, que são as cartas que são enviadas para os lugares por meio da localização do endereço das pessoas. O que nós precisamos lembrar aqui com muita atenção é a informação que vai na frente do envelope. Na frente da carta, deve constar o endereço e o nome completo do destinatário. Então, na frente, vai o endereço e o nome do destinatário, ou seja, o destino da sua carta, para onde ela vai. Destinatário representa para quem a carta está sendo endereçada. Agora, na parte do verso, na parte de trás, vão os dados das pessoas que estão enviando as cartas. Então, quando você escreve uma carta para alguém, os seus dados, eles vão na parte do verso, na parte de trás. É quem está enviando a carta. O remetente é quem está mandando a carta, quem escreveu e a está enviando. Então, remetente na parte de trás é quem manda. E na frente, o destinatário é o destino, é quem irá receber, ok? Não podemos esquecer disso. Na página 291, nós falamos sobre endereço de correio eletrônico. Esse nome tão grande que parece meio estranho, nada mais é do que o nosso endereço de e-mail, o que usamos na internet, e que este ano nós usamos tanto em nossas aulas online. Vocês receberam o endereço de correio eletrônico de vocês, feito com domínio do Colégio Constelação. Continuando essa temática, de orientação, de como nos localizarmos, nós vamos falar sobre os pontos cardeais, que também têm a função de auxiliar a gente a conseguir localizar para onde ir, qual direção devemos seguir para chegar até determinado local. Então, nós temos os pontos cardeais que indicam o norte, o sul, o leste e o oeste. Eles nos ajudam a nos orientar de maneira espacial em relação a toda a nossa superfície terrestre. E nós podemos observar os pontos cardeais nos baseando nos astros, como o Sol e a Lua. Eles indicam aí os lados, e aí por meio dos pontos cardeais, nós conseguimos localizar por meio do Sol e da Lua a qual região onde ela está localizada, ok? Então, por muitas vezes, no nosso dia a dia, nós nos localizamos pelos pontos cardeais e a gente nem se dá conta de que faz isso, porque não temos o costume de falar sobre eles. Mas a cada placa que você encontra quando você vai viajar, elas indicam norte, sul, zona leste ou zona oeste, elas estão orientando o sentido que nós estamos indo, na estrada ou na rua da cidade. E isso indica os pontos cardeais. O nome de cidades ou dos estados, como São João do Oeste e o Rio Grande do Sul, eles indicam uma porção do território do país, em que esses lugares estão localizados, como mostram as fotografias a seguir. Então, a 388 quilômetros ao norte, temos uma placa de trânsito informando o sentido e a que quilômetro a pessoa que está nessa estrada que ela está indo, para qual direção. Na de baixo, nós temos umas setas, uma placa de trânsito que indica as direções para chegarem aos municípios diferentes. Ao município de Itapiranga, São João do Oeste e Rio Grande do Sul. Então, as placas, elas nos orientam. E de que forma elas nos orientam? Exatamente por meio dos pontos cardeais.
Então, sempre que você vir uma placa, saiba que ela está se referindo a um ponto cardeal. Isso faz parte do nosso dia a dia, mas a gente nem se dá conta. Outra coisa importante que nós temos aí na página 297 é a rosa dos ventos. A rosa dos ventos é o símbolo que é utilizado para indicar esses pontos cardeais. Cada ponta da rosa está apontando para uma direção, para uma região diferente, de acordo com a cartografia. Então, ela mostra exatamente a localização dos pontos norte, sul, leste e oeste. Observem aí a rosa dos ventos e não esqueça esse nome importante. A rosa dos ventos, ela é o símbolo, o desenho que indica os pontos cardeais. Quais são os pontos cardeais? Norte, sul, leste e oeste. Eles também aparecem apenas por siglas. N para norte, S para sul, L para leste e O para oeste, ok? E essa foi a página 297. Para finalizar, nós temos a 302 para falar rapidamente sobre um outro instrumento que é utilizado para orientação, para que a pessoa se oriente e possa se localizar. Esse instrumento é a bússola, que era extremamente utilizado no passado e que hoje, com a ajuda desses instrumentos, tanto da rosa dos ventos quanto da bússola, que os GPS existem. Então, a bússola, ela é um instrumento que é utilizado para localização. Ela orienta. De que maneira? Apontando as direções. A bússola é um instrumento que existe desde a antiguidade, né? E ao longo do tempo, ela foi sendo aperfeiçoada. Então, todas essas questões estão hoje nos GPS que nós utilizamos para ajudar com eficiência na navegação. A bússola era um instrumento muito utilizado pelos navegadores durante as suas grandes viagens pelos oceanos. Então, a bússola é um instrumento de localização e orientação. Ela indica, como vocês podem ver aí, assim como a rosa dos ventos, ela aponta para o norte, sul, leste e oeste, ok? Com a ponta da agulha, né? A ponta da agulha ela sempre aponta para o norte. Então, se a pessoa localiza o norte, ela sabe onde estão as demais regiões, né? Então, é isso. Esse é o nosso conteúdo para a prova. Nós vamos agora para as atividades de revisão para ajudar vocês a treinar e colocar em prática tudo isso que nós revisamos agora, tá bem? Chegou o momento dos exercícios. Essa é aquela hora que a gente coloca em prática tudo que foi revisado para que o cérebro consiga acomodar o que foi dito. Então, as atividades de revisão deverão ser feitas no caderno de geografia. Faça o cabeçalho do dia, copie as questões e responda. Não esqueça de conferir com a aula que foi dada e também conferir com a apostila suas respostas. Então, a número 1, explique quais são os pontos de referência para uma pessoa chegar até a sua casa. Então, relembre o que são pontos de referência e indiquem quais são os que estão próximos à sua casa. 2, quais diferenças são encontradas nos pontos de referência de quem vive na área urbana para os pontos de referência de quem vive na área rural? Então, quais pontos de referência para quem vive na área urbana que seriam dados e quais pontos de referência seriam dados por quem vive na área rural? A número 3, descreva quais são as informações necessárias para um endereço completo. Para um endereço completo, o que a pessoa precisa fornecer de dados? A número 4, qual é o significado da sigla CEP? O que CEP significa? A número 5, em uma correspondência, explique quem é o remetente e quem é o destinatário. Ou seja, o que significa remetente e o que significa destinatário. A número 6, explique o que é o endereço de correio eletrônico. 7, qual é o símbolo utilizado para indicar os pontos cardeais? E 8, o que é bússola? E essas são as nossas atividades. Obrigada por assistir a nossa revisão de conteúdo. Estou morrendo de saudades. Deixo um beijo carinhoso, desejo uma ótima prova. Até a próxima. Tchau, tchau!